Boa tarde a todos. Estamos dando aí continuidade à série dos nossos programas de entrevistas. Você é o canal. E como eu havia combinado com vocês, hoje nós teremos uma entrevista muito interessante com a doutora Daniela. Ela é especialista em empreendedorismo. Porque veja só, a gente se forma, né? Sai da faculdade e daí? Como é que você vai montar teu escritório de advocacia? Né? Então a gente vai trabalhar essa questão do empreendedorismo jurídico, mas o empreendedorismo ele tem várias facetas. Pode ser qualquer tipo de empreendedorismo. Pode ser você fisioterapeuta, você nutricionista, você médico, odontólogo, contador, administrador, economista, para qualquer área. Mas hoje nós vamos especificamente focar mais no advogado. Né? Mas nada impede que a gente faça aqui um exercício para trabalhar como vai funcionar esse empreendedorismo, como ele vai fazer, como eu começo a minha vida profissional. Então, para isso, nós temos aqui hoje a doutora Daniela Mascarenhas, que vai questões bem interessantes. Né? Ela é uma das maiores especialistas em marketing jurídico e gestão legal do Brasil. Ela trabalha com modelos de negócios e inovação. Boa tarde, doutora Daniela. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Aqui Tá me quase ouvindo? entrando na noite. Boa noite também. Tá me ouvindo bem aí, doutora? Tá um pouquinho baixo, mas tô ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem a gente, pessoal? Coloca aí ok na live se Vamos estiverem lá, tá ouvindo. aumentando aqui. Melhorou agora, doutora? Melhorou. Ok, ótimo. Então nós estamos aqui falando aqui o seu vasto currículo, sua experiência profissional. A Daniela que é empreendedora, gestora, palestrante e ainda professora na área de graduação, pós-graduação em marketing, né, publicidade, toda essa área. Então ela vai aqui nos abrilhantar hoje com essa entrevista e trazer aqui uns macetes, umas dicas aqui na área de empreendedorismo. Eu estava falando aqui, doutora, que o empreendedorismo não é só na área jurídica, né? O Na empreendedorismo é para todas verdade, as áreas. na verdade, a empreendedorismo na área jurídica, pelo menos assim, com a acepção do termo, ele chegou bem tardiamente. E a gente reconhece, né, as implicações, o direito em si, principalmente na advocacia, como é que eu posso dizer, um segmento de mercado, eu posso dizer dessa maneira, que ainda é muito protegido, de certa maneira, tanto que existe muitos mitos a serem quebrados, principalmente quando a gente fala de inovação, de marketing, embora a gente já se fale nos corredores da OAB, mas muitos advogados ainda se ofendem quando a gente ouve falar sobre departamento comercial de escritório, vendas na advocacia. Então, ainda isso é palavrão para muitos advogados dentro do circuito jurídico. E Certo. são termos que a gente precisa se acostumar, principalmente hoje em dia, se a gente quer ter uma advocacia competitiva, se a gente de fato pensa não só em atrair cliente, mas em fechar negócio. Se a gente quer uma advocacia que seja sustentável, se a gente deseja ir além, inclusive, do que é o nosso objetivo, a nossa meta, se a gente deseja viver com dignidade, porque tudo, infelizmente ou infelizmente, todo profissional ele precisa se vender, ele precisa de vendas. Vendas é inerente a qualquer atividade que você exerça hoje em dia e que lhe remunere. Muito bem. Então, doutora, para a gente, já que a nossa temática de hoje é com foco mais ao empreendedorismo jurídico, né? A doutora poderia falar aí o que seria esse termo, essa terminologia nova aí? Tá, é curioso, viu? Deixa eu só colocar um parêntese aqui. Eu conheci o doutor Guilherme em Manaus. E é um Verdade. fera na área de inovação. Aqui ele está só me recebendo, mas ele é muito fera Que nessa isso? área de inovação. Tá? E assim, Obrigado. e é um visionário, tá, gente? O pessoal de Manaus que estiver aqui, pensa no advogado, num professor que é visionário. Tá? E vocês estão em muito boa companhia. Muito boa companhia mesmo. Sobre empreendedorismo, a gente já entrando nessa pauta de empreendedorismo, empreender não é uma atividade só dos advogados autônomos que desejam abrir um escritório e começar a advogar. Empreender está muito mais relacionado
a questão, como é que se diz, de comportamento e de atitude, do que, de fato, a atividade de eu vou montar um escritório ou vou advogar sozinho e preciso empreender, tá? Então, mesmo que o advogado seja um advogado funcionário, ou ainda que seja uma pessoa concursada, essa pessoa pode ser e deve ser uma pessoa empreendedora, uma pessoa proativa, uma pessoa que toma a iniciativa, que analisa cenários, né, que pesa prós e contras e toma uma decisão baseada em critérios, digamos assim, mais técnicos, em critérios não apenas sentimentais, no que eu acho, no achismo. De fato, a pessoa que analisa e toma riscos, e digamos assim, porque empreendedor por si só já é um profissional de risco, mas ele faz isso de uma forma mais calculada, de uma forma mais planejada. Certo. É o que a gente vê, né, doutora, que o que acontece? Os alunos saem, né, todos ansiosos da faculdade, né, recém-formados, bacharéis, e passam no exame da ordem, e depois o que acontece? Vem a realidade, né? Ele passa no exame da ordem e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou abrir, né, o meu negócio? Como é que eu abro escritório de advocacia? Como é que eu vou viver nesse mundo? Porque entender de leis é uma coisa, né? Entender de jurisprudência, doutrinas, né? Isso aí tudo bem. Mas o problema é, será que você consegue sobreviver dentro desse mercado? Né? Esse que é o grande problema que a gente verifica hoje na juventude, né? Porque as pessoas saem da faculdade e não sabem, ao menos, gestar, né, um negócio. Então, acho que essa é a grande dificuldade. Será que não é esse o problema? Eu acho que esse é o grande desafio. Tudo bom, doutora Karen? Doutora Karen também está em Manaus, nos habilitando. E assim, eu acho que esse é o nosso grande desafio, sabe? Uhum. Não é a dificuldade, a realidade é esse iniciar meio tosco. Eu digo tosco porque a gente não é preparado para isso. Claro. Faz a gente, digamos assim, quebrar paradigmas, errar, tentar aprender. E, infelizmente, nesse processo educativo, hoje a gente ainda conta com muito material educativo gratuito na internet. Mas há muitos anos atrás, porque assim, a advocacia é competitiva há muito tempo. Nem todos os advogados eles são, eles estão preparados para esse momento. Na verdade, o exercício da advocacia ele é muito mais um exercício por necessidade do que de fato por aderência. Observe que a grande maioria dos cursos de direito eles foram projetados para preparar concurseiros, no máximo operadores de direito e não advogados. Eles não estão adaptados à necessidade da advocacia. São duas questões aí. Nesse sentido, a pessoa de fato que quer advogar, ela sai da faculdade com conteúdo técnico, mas de fato ela não desenvolve todas as habilidades que precisa para iniciar ou para digamos assim, se manter financeiramente. A menos que você tenha, digamos assim, uma família que já seja empreendedora, então você já tem uma veia, já olha a família fazendo. Se você não tem isso, logicamente que isso é muito mais difícil. Você, digamos assim, e é um choque, eu digo inclusive que não é um choque só de conceitos, na verdade de conceitos também, porque você aprende uma coisa e na prática é muito diferente do que você aprendeu. E você vai se pegar, mas isso pode, mas isso não pode, eu posso fazer isso. Existem diversas dúvidas e no mercado, amigos, a gente tem muito poucas, pode contar com muito poucas pessoas que de fato nos ajudem. Porque o colega do lado, por mais que ele esteja aqui compartilhando na internet, ele está passando pela mesma dificuldade que você está. Então, por mais que ele seja, que ele dê a mão, que ele fala de diquinha disso e diquinha daquilo, na verdade ele é tão leigo, ele é tão iniciante quanto você. Certo. Tá? Então, será, Daniela, então, que o problema aqui seria das instituições de ensino superior? Eu sempre faço essa crítica, e eu não sei se você lembra que a gente se conheceu lá, né? Foi há 2 anos atrás, quando nós tivemos aquele congresso que foi promovido pela OAB, aqui no Amazonas, né? Em Manaus.
E foi lá que eu Isso. conheci a doutora Daniela, né, a doutora Thaisa, né, outra colega aí. E me parece, então, que será que é um defeito das faculdades de ensino superior no tocante aqui? Não tem aquela disciplina de gestão de escritórios, né? Que não tem aquela disciplina que fala sobre empreendedorismo jurídico, que não tem aquela disciplina que fala sobre direito de startups, né? Então, me parece que está tendo falta uma adaptabilidade nas grades curriculares dos cursos de direito. Eu acho o seguinte, veja bem, dentro da faculdade até se poderia ter como matéria optativa, digamos assim, algumas grades voltadas a pessoas que querem advogar. Porque, no geral, mesmo, no geral, as pessoas estão ali para ser operadoras do direito, elas estão ali para se transformarem. A transformação desses estudantes são transformações técnicas. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente é aluno e está na faculdade, a gente também não tem a curva de maturidade necessária para buscar as informações que a gente precisa para advogar. A gente está preocupado, de fato, com a nota do penal, a nota do constitucional. Estou mentindo? Com certeza. Porque eu sou professora de faculdade e assim, o pessoal está muito preocupado em passar na matéria do semestre do que, de fato, fazer alguma outra coisa extra que vai lhe dar um soft skills ou vai lhe dar um conhecimento diferente lá na frente. Isso a gente vai atrás depois que realmente quebra a cara no mercado, mas não era isso que eu aprendi na faculdade. Eu não me formei para isso. Então, a gente ainda sai da faculdade, enquanto a gente é estudante, de uma forma muito imatura. Todos nós somos muito verdes, né? E até que a gente também sai cheio de sonhos, cheio de planos, querendo formar a sociedade ali com os colegas, sem entender o que é o mercado, sem entender como se projetar, sem entender, muitas vezes, que ali, embora a gente tenha bons relacionamentos, não tem viabilidade jurídica da gente pegar aquela nossa panelinha e, de fato, transformar isso numa sociedade empresarial. Por que não tem? Porque as pessoas não têm habilidades complementares, que todo mundo faz a mesma coisa. E a sociedade só realmente dá caldo quando as pessoas não são iguais, quando as pessoas largam a mão do igual para cada um assumir uma postura diferente no escritório. Para cada um se dar o direito e se permitir complementar as competências do outro. Então, se um é um bom peticionador, o outro pode ser um excelente negociador e fechador de contrato. O outro pode se apresentar muito bem numa sustentação oral ou se dar muito bem numa audiência. O outro já tem mais habilidade de falar em vídeo, de prospectar cliente. Entenda, cada um tem sua competência individual. E cada um também vai trazer junto com essa competência, vai assumir responsabilidades complementares. E sim, por mais que o negócio seja nosso, a gente precisa prestar conta no final do mês. Como isso não acontece, doutor Guilherme, sabe que aqui a maioria das parcerias se dão no máximo de dividir despesa. No máximo dividir despesa. E se tem muito pouco, digamos assim, de aprendizado de um parceiro com o outro. De interação de uma parceria com o outro. As parcerias, as sociedades normalmente acontecem da seguinte maneira, olha, vamos juntar, a gente divide a sala, divide despesa, quando eu tiver cliente dessa área eu mando para você, quando você tiver, manda para mim, mas ninguém senta para discutir, para analisar problema. Ninguém dá uma visão, digamos assim, multidisciplinar sobre aquela questão. Fica todo mundo preso na sua bolha e não interage. Só quer saber de direito e de lei, né? E Exato. eles não acabam explorando seus adjetivos, né? Suas qualidades pessoais, né? Então parece que falta essa interação, né? Mas acho que isso aí poderia ser divulgado, ele podia ser ministrado nas faculdades, sabe, doutor? Eu acho que isso aí poderia ser explorado melhor. Eu acho, mas assim, mesmo porque é o seguinte, a faculdade, a grade curricular em si, é uma grade mais técnica. Então, muito provavelmente, o que a faculdade hoje está pensando em implementar, seja direito previdenciário, que ninguém vê na faculdade, digamos assim, a parte do extrajudicial, porque você não precisa acionar a justiça
para, digamos Perfeito. assim, a parte de mediação e até inovação, por que não? As startups, assim, a advocacia, o direito está crescendo. Se vê muito pouco de ambiental na faculdade ou não se vê absolutamente nada de ambiental. Cada região tem a sua especificidade e falta, assim, inclusive o MEC dá uma flexibilidade no sentido de flexibilizar os currículos também em nível regional, para explorar o que aquele mercado tem de diferente. Porque aí a gente cria a questão toda de você formar o profissional do direito de olho no mercado, não apenas na questão jurídica do concurso público. Sim. Né? Porque, Então, realmente, quando a gente olha para isso e do quão deficiente de fato o currículo aí a gente vê que, assim, cara, empreendedorismo, gestão, marketing, no máximo, seriam matérias optativas ou entrariam como cursos de extensão. E eu me pergunto, seriamente, será que o estudante teria interesse com tanta coisa do direito para aprender, com tanto qualquer coisa, com o universo para aprender, ele realmente teria interesse nessas matérias? Eu acredito que só aquelas pessoas que de fato já têm certeza que vão advogar. Perfeito. Mas só que o que a gente vê no mercado hoje, você também sabe disso, que a advocacia é o seguinte, muita gente sai, tenta concurso por 2, 3, 4, 5 anos, não passa, tá com a carteira na mão, agora eu vou advogar. E aí, meu amigo, vai para a realidade. Aí é bem complicado. É verdade, a gente vê isso porque eu entendo assim, Daniela, no meu entender, o advogado é um empreendedor nato. Ele é um empreendedor nato, porque ele tem que matar 3, 4, 5 leões por dia. Então ele tem que saber sobre as técnicas de administração, ele tem que saber gerir um escritório, ele tem que saber cuidar disso, porque não tem como. Senão, o que acontece? Justamente, o cara abre o escritório, em menos de 6 meses o escritório dele está fadado ao fracasso. Ele vai fechar. Como uma empresa, né? Muita gente abre, isso aí são dados do Sebrae, né? O cara abre a empresa, não sobrevive nenhum ano de vida. E Por quê? tem Porque não outra sabe dificuldade também, doutor. Assim, nós somos da área de humanas. Nós somos da área de humanas. Existe uma razão da gente ser da área de humanas. A razão principal é que a gente não gosta, não lida bem com números. Nós não lidamos bem com números. Não existe gestão sem números. Principalmente sem finanças. Não é porque entra dinheiro, assim, eu faço mentoria e não é porque entra dinheiro que a gente acredita que o dinheiro é nosso e não gera de jeito nenhum. O dinheiro tem que retornar, né? E o que eu percebo é muita ansiedade do profissional de dizer assim, pô, eu quero ganhar 10 mil por mês. Aí quando eu apresento uma planilha do que representa ganhar 10 mil por mês, ele precisa faturar muito mais para ele ter os 10 mil dele por mês. Aí ele precisa entender da complexidade do negócio. Que o escritório tem que ter meta de faturamento, que não pode ser tiro no escuro. Sim. Isso é gestão. Isso tipo assim, a questão da captação do cliente, ela precisa ser uma captação inteligente. Não é só vislumbrando o engajamento na rede social em si. Ela precisa girar. Aí eu tenho que cuidar do meu comercial, que nada mais é do que eu fechar os contratos, que eu fechar as oportunidades que eu levanto, que estão na rede, mas também estão fora da rede. Eu preciso gerar muita oportunidade, fechar contrato e depois ainda correr pro gol, pro abraço para pegar a bola e fazer o quê? O golaço, né? Que dá entrada no processo, acompanhar, fazer tudo, já que eu quero advogar sozinho. Sabe o que é, doutora? Que o advogado ele sabe mexer com calculadora. Ele entende de percentual. É isso que ele gosta de calcular. Honorários, né? Honorários advocatícios, honorários iniciais, honorários de sucumbência. Essas contas que ele trabalha. Né? Mas saber gestar o escritório, como a senhora está falando, é outra realidade. Né? Mexa com a parte orçamentária, né? Com a parte de marketing, com a parte de materiais, recursos humanos. E aí vem até a pergunta aí para que eu fazer, doutora. Essa questão do marketing jurídico, né? Que é a sua especialidade. Veja só, como é que nós vamos associar o marketing jurídico
com a publicidade e propaganda, né? Que a doutora sabe que é muito complicado na OAB, né? A OAB tem um provimento, até um provimento 94 de 2000, que fala sobre as limitações, né, de publicidade e propaganda do advogado. E aí que veio a pergunta, nesse mundo de inovação, né, que é outra área sua expertise, como é que a gente pode fazer, como é que o advogado pode aliar essa publicidade, essa propaganda com esse marketing jurídico? Bom, porque é o seguinte, o marketing mesmo, eu vejo o marketing como uma ferramenta de gestão para a gente alinhar a advocacia ao mercado que aquele profissional atua. Ele não se trata apenas da propaganda ou da publicidade ou da comunicação, mas, na verdade, todo um conjunto de ferramentas de gestão voltado a esse alinhamento. Tá? A OAB já coloca de cara que você só pode fazer a publicidade, que a publicidade, na verdade, é a comunicação informativa e educativa. O dissonante, ainda que, assim, o provimento 94/2000 é muito antigo, tanto que agora eles estão rediscutindo para, digamos assim, rever alguns conceitos. Muita coisa ainda vai ficar não analisada, pelo que eu tenho visto, muita coisa não vai ser apreciada, mas pelo menos a questão das redes sociais devem ser regulamentadas, que no Código de Ética não foi. Né? Foi tratada a internet en passant. Não só isso, como também das questões das teleconferências, das lives. Por que isso? Até então, os profissionais, ou digamos assim, o próprio Conselho de Ética, ele não estava atento às lives. Por quê? Porque isso nunca passou pela cabeça deles. Eles são pessoas que não têm tanto alinhamento com tecnologia no geral. Eles estudam questões específicas quando acontece. Mas aí o louco é que veio a pandemia, e com a pandemia, digamos assim, vamos dizer que houve uma revolução digital, que a advocacia teve que reagir naturalmente também, não podia ficar parado. Claro que eu acho que a gente acelerou a transformação digital, no mínimo em 5 anos. Vamos combinar? No mínimo, a gente acelerou assim de uma maneira. Eu palestrei na Startse esse ano. Estavam todos os advogados assim antenados na questão dos aplicativos, na questão do legal design, na questão da experiência do consumidor, na questão dos softwares de gestão, do software de fechamento. Cara, tava todo mundo assim, e palestrando dos Estados Unidos, foi muito bacana a experiência. Mas assim, eu percebi, você também deve ter percebido, o quanto a gente acelerou nesses últimos meses. Isso vai ter um preço. E a OAB vai sentir esse preço. E dificilmente o código vai acompanhar essa evolução. Né? E assim, existe também uma outra questão do próprio TED, do próprio Tribunal de Ética, de ficar microlegislando o Código de Ética. Porque o código é aberto. Em cada estado, você sabe disso, existe um entendimento diferente baseado nas questões que aquele estado apresenta e que aquele tribunal julga. Sim, tanto que hoje você pega um estado como São Paulo, que tem um tribunal de ética mais liberal, um conselho mais liberal, lá você pode fazer Google Ads, você pode patrocinar em redes sociais, você tem uma flexibilização maior, inclusive de comercial. Eles não veem, por exemplo, ofensivo que uma empresa que tem um advogado, um outro advogado de uma outra área também possa se relacionar com essa empresa. Mas você tem estados que você não pode fazer absolutamente nada. Porque o entendimento do TED já é um entendimento mais conservador. Então, assim, o desafio digamos assim, que a gente tem agora é unificar esses entendimentos, porque vamos entender que isso é difícil. Alguém vai perder, alguém ganha, mas é difícil unificar isso. Mas isso não vai impedir que o próprio TED depois fique micro-legislando, porque essa é a prática do Tribunal de Ética. Acontece uma infração, eles apreciam,
eu vou entender dessa maneira, o outro, o TED, vai entender de outra maneira, e o advogado também vai aprender, isso é a cultura da advocacia, no sentido de eu fui prejudicado, não vou ficar quieto. Se o TED não respondeu do jeito que eu queria, o que eu vou fazer? Vou acionar a justiça. Que é Uhum. isso que muitos advogados hoje já fazem, para inclusive derrubar decisões do Tribunal de Ética. O ano passado, final do ano, eu vou dar só um exemplo. Teve um advogado que teve a carteira suspensa porque o TED de Pernambuco considerou que ele estava fazendo entrevistas demais na imprensa. Uhum. Ele, ofendido, ele entrou com um processo judicial Tá. para liminarmente derrubar a decisão do Tribunal de Ética. Já no STF, foi pedido que o Tribunal de Ética não dá livre expressão daquele advogado. Que o Tribunal de Ética, mesmo tendo a gerência sobre a regulação ética da profissão, ele não pode cercear um direito constitucional, que é o direito de livre expressão de um cidadão. Que ele pode analisar o conteúdo da informação divulgada, mas não pode impedir ou mesmo limitar a quantidade de vezes que aquele advogado precisou ir à imprensa Uhum. a É, o falar curso, sobre determinado o tema. curso de Direito, né, doutor, é um curso muito mais conservador, né, como a senhora falou. E é um curso muito mais ortodoxo. Então, para quebrar esses paradigmas, como a senhora está falando, eu acho que é muito mais complexo, né? Agora, como você está dizendo, vai depender de cada tribunal de ética, né, espalhado no Brasil. Cada tribunal vai ter um entendimento diferente do outro, né? Rio Grande do Sul vai ter um entendimento, São Paulo, como você disse, Rio de Janeiro, né? Aqui no Amazonas vai ter outro entendimento. Então, eu acho que para fazer para chegar a uma uniformização, né, desse entendimento é mais complicado. Eu vejo isso porque, por exemplo, você vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é um país muito mais liberal nesse aspecto, né? Quando eu estava lá em Miami, assim, passeando com a família, eu via lá as propagandas, né, os folhetos de advogado, é uma coisa incrível. Eles fazem propagandas assim descaradas, né? A coisa lá, vem aqui, ganha desconto, ganha alguma coisa quando Você vem tem fazer a direito à consulta. indenização, você tem direito É, a essa indenização. e Mas assim, assim, é apelativo demais, doutora. Eles fazem, inclusive, na televisão, né? Eles colocam em outdoor, eles colocam no jornal, eles colocam na televisão, propaganda na televisão. É uma coisa, assim, de outro mundo. Então, quando os advogados do Brasil olham isso, eu acho que eu não sei o que eles pensam, né? Mas isso está mas mudando, não olha tá? só, eu não acredito que a gente chegue no nível dos Estados, nesse patamar dos Estados Unidos, ou pelo menos não nesse momento, não nos próximos 10 anos. Pelo menos eu não acredito. Claro. Mas, assim, os Estados Unidos é uma situação interessante, porque eles também tinham a mesma proibição que nós tínhamos. Uhum. A liberação com relação a essas ações nos Estados Unidos foram por conta de um grupo de advogados que também entrou na justiça e alegou que o advogado não estava exercendo essa livre expressão e lá a censura e, digamos assim, é tratado de forma séria e que Uhum. isso também impedia o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico dos escritórios, a livre concorrência, isso também impedia. São dois fatores aqui. Então, eles derrubaram essa sanção judicialmente. A Certo. partir de então, tudo ficou permitido. Mas tudo por conta de entrar na justiça e dizer assim: olha a ordem, você não toma conta mais disso. Você vai observar outros aspectos. Eu acho que Mas aconteceu. dessa Uhum. questão você não regula mais. Esse caso que você citou agora há pouco do advogado, me parece que está chegando naquele limítrofe, né, da captação de clientela, né, atividade mercantilista, né? Talvez seja isso que tenha soado naquelas entrevistas demasiadas, né, sendo feitas em horários nobres, não sei. Talvez tenha sido, eu não conheço a decisão nem o processo, mas será que é por esse viés, assim, doutora, aqui? Mas essa questão, doutor, porque é o seguinte, a decisão da OAB Pernambuco, ela não fala do que o conteúdo, do que se tratou as entrevistas. Certo. Ela tinha uma norma interna
que os advogados só podiam dar entrevista na imprensa uma vez por mês. Isso não existe. Não existe porque se você tem uma informação de interesse público, se você pegou um caso de grande repercussão, você inclusive precisa da imprensa tanto para divulgar, para conscientizar a população, e como em alguns casos você precisa defender o seu próprio cliente, porque esse caso vai ser julgado por um tribunal e muitas vezes a sociedade já julgou esse cidadão antes do tribunal. Ele já saiu lá com o destino dele selado. Concorda comigo? Então, no momento que a sociedade já julgou, alguém tem que falar em nome dessa pessoa. O caso já se tornou público. Então, a gente tem que dar a volta, né? A gente tem que fazer essa questão girar. Então, quando é de interesse público, a gente precisa entender. Então, quando o nosso conteúdo é de interesse público, é um conteúdo educativo, é um conteúdo informativo, útil para a sociedade, útil, não existe limitação de quantidade de entrevista. Muito pelo contrário. Esse advogado que compartilha essa informação, ele é um abençoado, ele tem que estar lá. Por quê? Porque a sociedade é leiga, ela precisa do conhecimento, não técnico, do conhecimento para acessar o seu direito. Vamos pensar aqui, um aposentado, qualquer aposentado aí no Amazonas, que tem muitas pessoas que têm, digamos assim, não é só Manaus, você tem as comunidades ribeirinhas, as pessoas que estão distantes, que recebem informação via rádio, no máximo via internet, quando a internet chega lá. Você tem um advogado que presta esse serviço no sentido de ele está eventualmente dando entrevistas e falando dos direitos de aposentado, do pente fino INSS, da questão do LOAS, por exemplo. E quem vai informar esse cidadão melhor do que o advogado? Ele vai esperar pelo INSS? O INSS não informa nada a ninguém. Ele vai esperar pelo governo? Ele vai esperar que um juiz ou o Ministério Público faça isso? Não! Ninguém vai fazer isso melhor do que o advogado. Melhor do que um previdenciarista, ou melhor do que um advogado trabalhista. Me entende? Melhor do que um advogado penal. Ninguém vai fazer isso por ele. Então, primeiro, de um lado tem a necessidade, de outro tem a oportunidade. Sim. Mas poucos advogados, de fato, acessam. Né? É muito mais fácil você dizer, mas isso é difícil, isso é para poucos, tem que ter QI. É muito mais fácil você fazer esse julgamento do que, de fato, você fazer alguma coisa para mudar a sua advocacia e ajudar o outro. Esse tema está ligado com, inclusive, a liberdade de expressão, né? O advogado está se manifestando, ele pode estar passando um conteúdo de caráter pedagógico, inclusive, como você falou, caráter informacional, de interesse e relevância para a sociedade. Então, acho que isso aí, eu concordo totalmente, doutora. Não vejo, não tem discordância nenhuma nesse aspecto, né? Agora, voltando à questão do marketing jurídico, como é que faz hoje para o advogado recém-formado aí conseguir se diferenciar de outros advogados e atrair a clientela para ele nessa área de marketing? Como é que ele consegue trabalhar com essas ferramentas? Tem isso? É possível? Bom, primeiro, não, totalmente possível, né? Essas ferramentas são extremamente democráticas hoje em dia. Primeiro ponto é a gente começar a olhar para a gente mesmo, para o profissional, para a necessidade do profissional. Entender como ele quer, de fato, advogar, como ele se vê advogando, como ele quer projetar a advocacia dele. Porque, assim, como toda ação de gestão, ela começa com essa linha de planejamento. Ela não começa com um perfil no Instagram, como muita gente faz. Ela começa com um excelente planejamento. Né? A gente precisa planejar e ter um objetivo para a nossa carreira muito claro. Porque quando a gente não faz isso, a toda pseudo oportunidade que chega, você vai desviando o foco, e breve você não tem muito pouco tempo você não está fazendo nada. Essa é a grande questão. Tudo começa com essa lente de planejamento. Planejou, você construiu o seu modelo de negócios, entendeu como você vai rentabilizar, qual o perfil do cliente que você vai impactar, que tipo de problema você quer resolver.
Quanto você vai cobrar? Porque isso é relevante, gente. O preço, ele fala muito da nossa advocacia, ele fala muito o tipo de cliente que a gente vai atrair. E eu tô falando disso porque, assim, não é só pela tabela da OAB. Quando a gente, de fato, emplaca com o preço, a gente define assim, olha, minha advocacia vai ser contencioso no volume. Ou seja, eu vou trabalhar com preços menores. Vou trabalhar só no êxito. Ou não, eu Certo. vou trabalhar só fazendo consulta, vou fazer só análise prévia, vou só trabalhar com extrajudicial. Eu preciso definir isso antes. Não é eu entrar, vou falar, vou escolher uma área. Não, não existe área. Até porque o Uhum. mercado, diferentemente da sua faculdade, que dividiu as áreas como, digamos assim, como questões de conveniência apenas acadêmicas e didáticas, o mercado ele não é sensível à área. O mercado ele tem problemas e muitas vezes você vai utilizar do seu conhecimento em nível transversal. Transversal, isso quer dizer que vai passar por diversas áreas para resolver uma questão em si, para Uhum. resolver um problema lá na frente. De uma Interessante mesmo. maneira geral, você sabe disso, o direito está posto. Aí você viu agora a questão, agora não, já tem um tempo que a gente tem que falar bastante sobre blockchain, né? Que a gente não pode, blockchain não pode esperar uma legislação própria para existir blockchain. O direito está Sim, posto, você tem que pegar o direito e adaptar ao ambiente. claro. Se possível, você aos poucos vai criando jurisprudência para aquele assunto novo. Sim. E Porque a assim que os tecnologia. advogados vão se diferenciando, criando nichos, entrando, Uhum. não é pegar um nicho pronto, é criando nichos onde ainda não existe, onde ainda não. E pondo isso ao mercado. Eu penso assim, doutor, enquanto que a tecnologia caminha 10 passos, né, o direito caminha um, né? Isso quando caminha um passo, né? E um passo de formiguinha, né? Então, acho que isso é muito complicado. Esse andar, né, paralelo é muito difícil entre o direito e a tecnologia. Eu acho, assim, um desafio muito grande, assim, sabe? Que a gente tem atravessado, mas eu concordo também com a doutora que essa pandemia fez com que a gente acelerasse aí um prazo aí de anos, como você disse aí, de 5 anos aí, né? Do uso de plataformas digitais, né? Então, o advogado tem que se virar nos 30, professor, né? Os professores de direito tiveram que aí, né, também correr atrás do prejuízo, se, né, aprender, né, a utilizar essas ferramentas de uma hora para outra, né? Então, acho que isso aí foi realmente bem interessante mesmo. Né? Isso aí. Acelerou o número de lives, né? As pessoas de fato se sentiram necessidade de se expor mais. Tava todo mundo intocado e de repente as pessoas, não posso, eu tenho que encontrar minha voz nesse momento. Eu Sim. preciso encontrar minha voz. Então, eu vou fazer isso através de live. Vou Uhum. sensibilizar o colega. Eu quero entrar nesse mercado, quero fazer algo diferente. Então, a gente está aqui fazendo algo diferente. Tá, tipo assim, hoje em dia, quando eu comparo a advocacia hoje com a advocacia de 20, até 30 anos atrás, assim, embora as soluções sejam similares, a aplicabilidade não. O que eu estou querendo dizer com isso? Que assim, o direito sempre teve posto, quem se diferenciava eram as pessoas que se arriscavam mais, e as pessoas que naquela época já eram colunistas de jornal. O famoso Rui Uhum. Barbosa era colunista de jornal, ele escrevia coluna em jornal. As pessoas, os advogados editavam livro. Se você analisar mesmo, esse acesso era muito mais difícil. Hoje em dia, com a tecnologia, essa solução está na mão. Ela não, a dificuldade não é mais desculpa. Sim, Né? com A certeza. dificuldade ela não é desculpa, porque está tudo na nossa mão. A questão toda é a gente parar de se justificar e fazer. Ter Uhum. interesse e fazer. E, assim, também requer, você sabe disso como advogado que trabalha com inovação e com tecnologia, sabe que o advogado, para crescer, ele tem que estar disposto a, digamos assim, a se misturar com outras áreas. A sair Uhum. da bolinha dos advogados e da bolinha
do ambiente jurídico, só advogados, só juristas. Para a gente crescer, a gente precisa ser impactado pela sociedade, por equipes multidisciplinares, por outros profissionais de outras áreas. Então, assim, a gente precisa se permitir a ouvir outros profissionais. Porque foi assim que nasceu o compliance. O compliance nasceu da administração, não foi do direito. Claro que não. Da gestão. Então, assim, gente, vamos olhar outras áreas e respeitar outras áreas. A gente só cresce assim. A tecnologia, e até quando a gente fala em metodologia ágil, por exemplo, tem uma das tecnologias ou um dos frameworks mais populares é o Scrum. Mas, assim, ele veio do mundo tecnológico, ele veio realmente é um framework da tecnologia, ele nasceu como software. Sim. Tá? Então a gente não veio do direito e a gente aplica isso nas atividades de gestão da gente, mas não veio da área do direito. Então, se a gente quer crescer e se desenvolver, a gente precisa se permitir se misturar. É tão gostoso, a gente aprende com todo mundo. Com certeza. É uma visão, seria uma visão muito mais holística, né, doutora? Não aquela visão aquela viseira, né? Aquela viseira que o cara não olha para o outro lado, né? Então, ele fica limitado. Eu acho que essa questão de a gente ter essa visão multidisciplinar, né, de interdisciplinariedade com outros cursos, com outras áreas do conhecimento, isso aí hoje é básico, né? É básico. Perfeito, doutor, é isso mesmo. Se a gente quer crescer, a gente precisa se permitir e começar a ouvir. Né? Sair do patamar do tecnicismo para até se humanizar. E, doutora, assim, me diga uma coisa, o advogado que já tem uma clientela, uma certa clientela, já está caminhando para os seus 5 anos aí de advocacia, qual que é o segredo para ele fidelizar o cliente dele? Tem uma fórmula aí? Mágica? Não, fórmula mágica não existe para nada, nem para fazer bolo. E olha que eu tento seguir receita, o meu bolo ainda sola. Fórmula mágica não existe. A gente tem que descobrir o nosso jeito de fazer. Mas, basicamente, você precisa humanizar as ferramentas do seu escritório. Instrumentos ou técnicas como de controladoria nos permite acompanhar os nossos processos internos e entender em que momentos são estratégicos da gente se relacionar mais com o cliente. O que não dá para fazer, doutor, principalmente quando a gente fala em fidelização, ou não só fidelização, porque eu vejo que o escritório ganha dinheiro de verdade quando a gente consegue, digamos assim, fechar novos contratos com o mesmo cliente. Não é só o cliente que indica, é o cliente que volta, procura uma outra demanda. É assim que a gente ganha dinheiro. Não dá para o escritório, a gente tem que parar para isso. Tá atirando para tudo quanto é lado e tá sempre trazendo cliente novo, sempre novo, novo, novo. Não, a gente tem que ter o cliente na casa e ele tem que ser tão especial que ele tem que voltar, ele já tem que gerar outro contrato, tá? O cara que fez um planejamento previdenciário, daqui a 2 anos, eu já tenho que planejar a aposentadoria dele antes dele me acionar. 1 mês antes, já estou entrando em contato com ele. A controladoria, ela ajuda muito a gente entender isso. O que o advogado não pode fazer é esperar o judiciário para entrar em contato com o cliente. Porque o cliente fica frustrado, meses sem andamento de processo, ainda mais agora, na pandemia, meses sem andamento de processo. O advogado não pode ficar prostrado esperando o processo do cliente andar para dizer assim, oi, fulano, eu existo. Depois de 1 ano, vai ter uma audiência aqui em tal dia. Isso não existe. Aí o cliente se sente o quê? Isolado, sozinho, sem nenhum feedback. E assim, o escritório que tem que ter ferramentas de gestão que, digamos assim, que lhe acione, coloque no seu alerta de quanto em quanto tempo eu vou entrar em contato com o meu cliente. Hoje em dia você não tem contato. O WhatsApp está aqui na sua mão. Você manda um vídeo, um áudio para a pessoa, você já deu algum feedback, já conversou com ela. A gente não tem nem essa desculpa para não fazer.
Então, é assim, a gente precisa de processos internos estruturados, entender, digamos assim, mesmo que o processo não ande, entender em que momentos, que eu chamo de momento da verdade, tá? Minha advocacia vai estar em contato diretamente com esse cliente e quando eu vou, digamos assim, me organizar de fato para que eu dê esse feedback para o meu cliente, mesmo que o processo dele não tenha andado nada, que a vara seja lenta, eu tenho que resolver, dar meu jeito. Uhum. Então, estou vendo aqui o advogado tem que se antecipar, né? Ele tem que surpreender o cliente dele, né? Acho que isso aí são umas ferramentinhas interessantes aí, né? Para o advogado manter essa clientela. Exato. Primeiro, ele precisa ter mais humanidade. É menos tecnicismo, mais humanidade. O técnico Perfeito. é com quem? É com o juiz. O técnico é numa audiência. O técnico é na preparação de uma peça. Essa Certo. habilidade técnica, ele tem que ter isso, mas isso a gente nem discute, porque isso é obrigatório. Mas a advocacia, o sentido dela existir é ela ter cliente. E para ter Uhum. cliente, a gente também tem que lidar com todos os pepinos que o cliente traz. Certo. Resumindo, a gente precisa ser resolvedor de problema e dar atenção às pessoas, porque o processo não acaba quando eu pego os documentos e dou entrada. Na verdade, minha relação com esse cliente, ela está só começando. E a depender do processo, dura o quê? 10 anos? 2 anos no mínimo? Uhum. Dura mais do que muitos casamentos. É preciso comunicação aqui. Uhum. É preciso um relacionamento, uma comunicação aqui. Para que o cliente não se sinta esvaziado, que o cliente não se sinta abandonado, mesmo que ele Uhum. esteja muito bem assistido tecnicamente. Só que ele não é capaz de ver isso. Por que não é capaz de ver isso? Porque ele não entende o tecnicismo. Não é a área dele, ele não é advogado. Certo. Doutora, assim, então, estou chegando aos finais aqui, né? Daqui a pouco vai acabar o tempo da live. Qual seria o aconselhamento aí primoroso que a doutora poderia dar para um advogado ter sucesso na sua carreira inicial de advocacia? Qual seria o aconselhamento mais interessante que você poderia trazer aqui para o pessoal, para os Tá. ouvintes aqui, para os webinautas? Ó, se envolva. Não terceirize, eu tô falando sério, não terceirize sua advocacia para ninguém, não responsabilize ninguém por ela. Você é responsável pelo seu autodesenvolvimento, você é responsável pela sua advocacia, a culpa não é do cliente. Veja de fato o que, que você está fazendo errado, o que, que você está comunicando ao mercado, que você não está atraindo o cliente que você queria. Mas Uhum. nunca responsabilize o outro. Se comprometa com o seu crescimento, com sua advocacia. Eu acho que esse é a grande chave. Se comprometa com seus resultados. Disse que vai fazer, faça. Tá? Uhum. Disse que vai fazer, faça. Abrace as situações, traga para você, resolva. Seja um resolvedor de problema. Porque tem muita gente apontando o dedo, tem muita gente criticando, julgando, mas ninguém quer resolver problema, ninguém quer pegar pepino e descascar o osso. Como advogado, Uhum. a gente já deveria saber disso, que tem que descascar Sim. esse osso. Uhum. Mas descasque mesmo, não delegue isso para ninguém. Faça. Legal, legal. Isso aí é uma dica de ouro mesmo, né? Eu acho que isso está ligado também, doutora, com o que você acabou de falar desse senso de humanidade também, né? Do ser humano ser mais ter atendimento personalizado, humanitário, né? Ligado a isso, a essa dica que você está dando, né? Perfeito, perfeito, É, doutor. tá ótimo. Doutora, só para finalizar, se algum advogado ou algum bacharel, um advogado que já está aí militando, quiser ter um pouco dos seus ensinamentos, que hoje foi só um teasing, né? A doutora aqui trouxe os conhecimentos dela, 0,001% dos conhecimentos dela, e foram conhecimentos aqui grandiosos, né? Eu acho que eu aprendi muito hoje aqui, só com essa live de hoje, conversando com a doutora. Como é que eles podem fazer, seguir a doutora nos canais competentes aí? Você quer isso Tá. dizer? Gente, olha, é simples. Aqui no Instagram eu tenho 2 perfis. Tem o meu, Daniela Mascarenhas Cardoso, tem o Marketing Jurídico, que é o mais popular
para advogados, é onde todo mundo tá lá e onde a gente se relaciona mais abertamente com os advogados. A gente tem um papo franco, eventualmente, por lá. Lá no meu canal também tem o WhatsApp, tem minha fanpage no Facebook, tem site, tem diversas soluções que a gente trabalha com advogados, né? Tem diversas soluções. A gente tem comunidade fechada no Telegram, enfim, a gente tem uma série de questões. Quem quiser entrar no Telegram, é só você digitar advogadoempreendedor.com/Telegram. É bem simples, vai no navegador, digita, já entra no Telegram, já está na nossa comunidade. Enfim, a gente tem insights também que a gente envia para os advogados pelo WhatsApp. Tem uma série de conteúdos direcionados e personalizados para advogados que a gente tem um cuidado de criar, além, né, desse perfil, do nosso perfil aqui do Instagram, do Face. O YouTube é um canal que a gente vem tentando se dedicar mais. Tanto que lá, doutor, o YouTube da gente são aulas. Não é vídeos de 10 minutos, são aulas. São aulas, aulas e aulas. Então, legal. tem... enfim, são aulas. Eu brinco que, digamos assim, lá tem vários cursos. Dá para aprender muitas coisas, vários cursos, dá para aprender muitas coisas por lá também. Mas é um canal que a gente tem olhado com carinho, no sentido de querer trabalhar mais, no sentido de querer compartilhar mais e ajudar mais os advogados. Legal. Eu, inclusive, já adicionei o seu canal lá no meu canal, doutora. O canal também da nossa colega também, a Thaís Aventura, né? Então, esse pessoal que traz aí conhecimentos que são... né, que ela o trabalha canal muito, né? muito direto para assim, já pegar o canal e entrar. Ela tem muita informação legal. Para quem está começando, inclusive, para o jovem advogado, para aquela pessoa que quer iniciar do zero, para as pessoas que estão tendo as primeiras dificuldades, enfim, lá dá para trocar ideias bem legais. Lá tem conteúdo sobre formação de preço, enfim, tem muita coisa legal que vocês podem conferir por lá. Que ótimo, show de bola. Então tá, doutora professora Daniela Mascarenhas Cardoso esteve aqui com a gente, dando uns pequenos ensinamentos, né? Dicas aí de como é que o profissional de direito, recém-formado, advogado, que cai lá né, não consegue passar no concurso ou presta o exame da ordem, está com a carteirinha rosa na mão, e agora, né? E agora, José, vai fazer o quê? Né? Como é que vai começar a vida? Então, acho que ela passou algumas dicas bem importantes aqui, primordiais, né? Mas, na verdade, ela entregou só um pouquinho, né? Do gostinho aqui, das dicas dela, porque quem quiser realmente aprender mais aí, inscreve no canal da doutora Daniela Mascarenhas, né? E vai, com certeza, ver os vídeos que ela tem. Eu já assisti alguns, são muito bons, né? Muito ricos em conteúdo. E tem isso aí, pessoal, bola para frente, né? Então, temos que lutar, temos que lutar. Advogado é ser empreendedor, né, doutora? Doutor Guilherme, muito obrigada pelo convite. Para mim foi uma honra, né? A gente teve a oportunidade de passar amanhã, depois almoçamos juntos, bem no calor, bem no centrão de Manaus. E assim, eu não tenho palavras para descrever como eu amo essa terra, sabe? Eu tenho muitos amigos aí e assim, sempre que possível, é excelente rever vocês, conversar com vocês. Não, o prazer foi legal. O prazer foi nosso aí. As lembranças foram boas ali, né? Daquele congresso que a gente participou junto. Eu fiz amizade com você, com outros colegas aí de várias partes do Brasil. Então é sempre um prazer, né? Trocar conhecimentos e fazer esse escambo de conteúdo e informações, né? Então agradeço novamente, doutora, pela sua entrevista, pelos seus conhecimentos passados aqui, para os ouvintes, né? E para os internautas que estão aqui nos assistindo. Agradeço mesmo. Um forte abraço aí. Você está agora falando da Bahia? Onde está, doutora? Tô falando em Salvador. Tô em Salvador. Ah, que maravilha. Eu só passei aí, eu conheço Porto Seguro, mas eu ainda não fiquei aí em Salvador, mas quem sabe depois de passar essa pandemia aí, né, a gente se reúne num congresso.
A gente está esperando que a gente voltar a viajar novamente dignamente. Aí a gente sai, né? Tenta se encontrar de novo. É verdade, com certeza. Tá bom, então, Gente, doutora. abraço grande a todos. Um prazer enorme estar com vocês aqui nesse momento, com o doutor Guilherme. E assim, eu estou sempre à disposição, tá? Sempre à disposição. Então, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me perguntar no direct. Lá é um canal aberto também. A gente eventualmente está lá respondendo advogado. Então, vai para o direct e pode mandar suas dúvidas, questões específicas, que a gente está aqui para ajudar vocês. Abraço enorme. Abraço, doutora. Tchau, Show de doutor. bola. Muito obrigado, hein? É isso aí, pessoal. Tivemos aí com a doutora Daniela Mascarenhas, que nos deu uma aula, né, de empreendedorismo, uma aula de marketing, né, e algumas dicas de como você manter seu cliente, né, como você atrair seu cliente. E falou também de verdadeiros tabus aí, né, que existem na nossa profissão, né? Então, na verdade, o que existe é realmente isso. A gente realmente tem que se adaptar, né, se adequar ao meio, se adequar às novas tecnologias, para a gente não ficar para trás. Então é o que eu digo, o advogado realmente é um empreendedor, o cara é um lutador, né? E foi aí a entrevista da doutora Daniela justamente para trazer, né, essa nova luz, trazer esse insight para vocês pensar, aí o pensamento, para vocês verem que nem tudo está no direito, nem tudo está nas leis. Então, a gente tem que saber também correlacionar com nossos clientes. A gente tem que saber como gerir um escritório de advocacia. Como é que eu vou no planejamento sobre isso? Como é que a análise de mercado? Como é que existe concorrência, né, ali no vizinho? Como é que você vai fazer a questão como é que você vai cobrar honorários? Né? Então, são questões bem interessantes que devem ser analisadas aí. E a doutora, com a maestria de sempre, né, e com a simpatia dela, a doutora Daniela, trouxe essas informações para nós aí. Né? E eu agradeço, então, a presença de todos vocês, já vai estar dando aí quase uma hora, e eu quero também convidar vocês aí para a semana que vem, nós vamos entrevistar um médico, né, para falar sobre a questão da pandemia, né, da Covid-19, e nós vamos falar de um tema bem interessante também, né? Será que é possível se reinfectar? Será que é possível pegar o coronavírus novamente, uma pessoa que já teve, né, o contato com a Covid-19, será que ela pode ser reinfectada novamente? Então nós vamos trazer um especialista para falar sobre isso, tá, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês, forte abraço, beijo, obrigado pela atenção de todos vocês, e a gente se vê semana que vem de novo com uma outra entrevista, outra live aqui no Instagram, tá? E não esqueçam de me acompanhar. Me sigam no canal, que nós vamos estar colocando todas essas entrevistas lá para vocês assistirem com calma, com tranquilidade, né?